Homem e mulher, o que você conhece sobre a morte? Parte 03, dia 26 de agosto de 2026. Um clérigo que conheço bem deu uma palestra sobre ter encontrado os meios de viver aqui para sempre. Mas ele também passou para a grande maioria. O fato de podermos evitar a sepultura é um sonho ocioso, que não merece um momento de controvérsia. Toda a carne verá a corrupção no devido tempo, se não for mudada na vida do Senhor. Qual é o homem e a mulher que vive e não verá a morte? Ele livrará a sua alma da mão da sepultura. Em suas miríades, as raças do passado afundaram na terra. Em uma colheita sem fim, a morte ceifou todos os nascidos de mulher. Jó sabia que ele próprio deveria ser levado à morte, porque todos os outros foram levados para lá pela última vez. Ele sabia disso também porque havia considerado a origem da humanidade. Em nosso texto, a expressão hebraica seria mais ou menos assim: eu sei que me levarás à morte. Ele nunca havia morrido antes. No entanto, a expressão é constantemente usada como na seguinte passagem: tu reduzes o homem à destruição, e dizeis: voltai, filhos dos homens. Nunca estivemos na sepultura antes. Como então podemos voltar? Não foi dito a Adão: tu és pó, e ao pó voltarás. Fomos tirados da terra, e apenas por um milagre prolongado que este nosso pó é impedido de voltar para seus parentes. Chegará o dia em que nossa terra abraçará sua mãe, e assim o corpo retornará à sua terra original. Se tivéssemos vindo do céu, poderíamos sonhar que não morreríamos. Se tivéssemos sido lançados em algum molde celestial, como os anjos, poderíamos imaginar que a sepultura nunca nos envolveria. Mas sendo da terra terrena, devemos voltar à terra. Jó diz: eu disse à corrupção, tu és meu pai. Ao verme, tu és minha mãe e minha irmã. Assim temos afinidades que nos chamam de volta ao pó. Jó sabia disso e, portanto, vendo de onde os homens vinham, ele inferiu corretamente que ele próprio retornaria à terra. Além disso, Jó tinha uma lembrança do pecado do homem e sabia que todos os homens estão sob condenação por causa dele. Não está dizendo que a sepultura é uma casa designada para todos os viventes. É nomeado simplesmente por causa da sentença penal proferida sobre o nosso primeiro pai e sobre toda a raça. Tu és pó e ao pó voltarás. Não era apenas para o pai Adão, mas para todos os inúmeros filhos que vêm de seus lombos. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em Adão todos morrem. Nossos bebês, que não pecaram pessoalmente, ainda sentem o brilho do pecado de Adão e murcham pela raiz. Nossos queridos filhos que estão se aproximando da masculinidade e da feminilidade são cortados e reunidos em sua beleza. Nós também, no auge e na flor da vida, inclinamos nossas cabeças diante do vento mortal da morte. Quanto aos nossos senhores, curvando-se cada homem sob seu cajado, sua postura saúda o túmulo para o qual eles se curvam. Uma queda comum e um pecado comum nos trouxeram a morte universal. Olhe para o nosso vasto cemitério e diga: quem matou todos esses? A resposta é: a morte veio pelo pecado, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mais uma vez, Jó chegou a esse reconhecimento pessoal por meio de sua própria fraqueza corporal. Talvez ele nem sempre tenha dito: eu sei que você me levará à morte. Mas agora, quando ele se senta sobre o monturro e se raspa com o caco de cerâmica,
se contorce de angústia e está deprimido em espírito, ele percebe sua própria mortalidade. Quando o mastro da tenda estremece na tempestade e sua cobertura balança de um lado para o outro com o vento e toda a estrutura ameaça se dissolver na tempestade, então o inquilino da habitação, gelado até a medula, não precisa ser instruído que seu tabernáculo é frágil. Ele o conhece bem o suficiente. Precisamos de muitos toques da vara da aflição antes de realmente aprendermos a verdade inegável de nossa mortalidade. Todo homem, mulher e criança neste lugar se uniria a mim dizendo: eu sei que me levarás à morte. E, no entanto, é altamente provável que um grande número de nós não saiba que é assim. É um fato comum que todos nós admitimos, exclama alguém. Eu sei que é assim. E, no entanto, na própria vulgaridade da verdade, existe uma tentação de ignorar sua aplicação pessoal. Sabemos disso como se não soubéssemos. Para muitos, isso não é levado em consideração e não é um fator em seu ser. Eles não contam seus dias para aplicar seus corações à sabedoria. Aquele poeta estava meio inspirado que disse: todos os homens consideram todos os homens mortais, exceto eles mesmos. Não é assim conosco. Nós realmente não esperamos morrer. Achamos que ainda viveremos um tempo muito considerável. Mesmo aqueles que são muito idosos ainda pensam que, assim como alguns outros viveram até uma velhice extrema, eles também podem. Receio que existem poucos que poderiam dizer com um soldado gracioso: graças a Deus, não temo a morte. Nesses 30 anos juntos, nunca me levantei da cama pela manhã e pensei em viver até a noite. Aqueles que morrem diariamente morrerão facilmente. Quem se familiarizar com o sepulcro o encontrará, transfigurado em cama. O sepulcro se tornará o leito. O homem que se regozija no pacto da graça é animado pelo fato de que a própria morte está incluída entre as coisas que pertencem ao cristão. Eu gostaria de Deus que tivéssemos aprendido esta lição. Não devemos, então, colocar a morte de lado entre a madeira, nem colocá-la na prateleira entre as coisas que nunca pretendemos usar. Amém. Tem continuação. Glória a Deus, Pai, hoje e sempre. Amém.